sobre ângulos de um triângulo. Primeiramente vamos ver esse triângulo aqui, ó. Onde esse triângulozinho, ele obviamente tem três lados, tem três vértices e tem três ângulos internos e três ângulos externos. Mas inicialmente eu gostaria de destacar esses ângulos internos aqui, que estão pintadinhos de um azul, um amarelo e o outro vermelho, certo? Então a primeira coisa que a gente sempre deve lembrar a respeito dos nossos triângulos é que a soma dos ângulos internos sempre é igual a um valor. Ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui, somar com esse ângulo aqui e somar com esse ângulo aqui, ele vai dar um determinado valor que a gente sempre deve lembrar. Por exemplo, se eu arrastar esse ângulo para cá, pegar esse ângulo aqui e der um giro para ficar mais ou menos encaixado aqui, ó, e juntar com esse outro ângulo aqui, ele forma um dos ângulos que a gente já estudou. Então perceba que esse ângulo nada mais é do que um ângulo raso que corresponde a 180 graus. Então, pessoal, com isso a gente deve lembrar que a primeira definição sobre ângulos de um triângulo é que a soma dos ângulos sempre dá 180 graus. Por exemplo, se eu tivesse aqui um ângulo de 80 graus e eu tivesse um de 45 graus aqui, obviamente aqui eu teria um ângulo de 55 graus, porque 80 mais 55 mais 45 totaliza esses 180 graus, certo? Então essa é a primeira definição de ângulos de triângulo que a gente precisa. A soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Outra coisa, além dos três ângulos internos que a gente precisa, nós também temos ângulos externos. Qual é a diferença? O ângulo interno é o que fica dentro da figura, que são esses três aqui: um laranja, um amarelo e um azul. Agora, esses outros três ângulos que estão fora da figura aqui, eles são considerados ângulos externos. Então, pessoal, com isso a gente vai fazer outra definiçãozinha aqui, onde os ângulos estão nomeados de acordo com o vértice. O vértice A, nós temos os ângulos aqui. Vértice B, olha. E no vértice C, nós temos outros ângulos aqui, os ângulos C, certo? Então, a primeira coisa, a gente deve lembrar aqui, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, nós temos 180 graus, de acordo com a figura que a gente já tinha analisado anteriormente, né? Então, se eu somar os três ângulos, sempre vai dar 180 graus. Agora, outra coisa que a gente deve observar é que se eu somar um ângulo interno com um ângulo adjacente a ele, um ângulo externo adjacente a ele, nós também temos 180 graus. O que isso quer dizer? Se eu somar o ângulo A mais o ângulo A igual a 180 graus, se eu somar aqui esse ângulo B mais esse outro ângulo B, também vai dar 180 graus. E se eu somar o ângulo C mais esse outro ângulo C, também vai dar 180 graus. Agora, o que é que eu quero mostrar com isso para vocês? Pessoal, observe que eu tenho uma igualdade dos três ângulos internos aqui, que dá 180 graus, e eu tenho outra igualdade aqui com dois ângulos, um interno e um externo, que também dá 180 graus. Então, o que é que eu posso perceber? Se esse 180 é igual a esse 180, então eu posso fazer uma igualdade entre
esses 3 ângulos e esses 2 ângulos aqui. Ou seja, A mais B mais C é igual a A mais C. Ou melhor, A mais A. Um maiúsculo e outro minúsculo. Agora, perceba que, como eu tenho esses 2 A maiúsculo aqui, se eu cortar, é exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Ó. B mais C é igual a A. Vixe, e o que isso significa? Pessoal, olha, perceba que, vou colocar aqui, perceba que esse A aqui é um ângulo externo. Esse B e esse C aqui são 2 ângulos internos. Então, o que isso quer dizer? Esse ângulo daqui de fora vai ser exatamente igual à soma desses 2 ângulos daqui de dentro, que estão do outro lado do triângulo. Tecnicamente, a gente diz que um ângulo externo a um triângulo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Que são ângulos adjacentes? Ângulo que fica um do lado do outro. Então, pessoal, ó, se eu somar B mais C, vai dar esse A aqui. Se eu somar A mais B, ou seja, esse ângulo interno aqui com esse ângulo interno aqui, dá esse ângulo externo aqui, C. Se eu somar A mais C, que são esses 2 ângulos internos aqui, dá esse ângulo externo aqui. Então, perceba que, além dos 3 ângulos internos somando 180 graus, nós também temos que considerar esses ângulos externos do triângulo. Um ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo externo A é igual à soma de B mais C. O ângulo externo B é igual à soma de A mais C. E o ângulo externo C é igual à soma de A mais B. Então, essas são as 2 definições que a gente vai precisar de lembrar sobre triângulos. Os 3 ângulos internos sempre dá 180 graus e a soma de um ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos que estão no lado oposto a ele. Ou seja, os 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Para ficar mais claro, vamos a esse exemplo aqui. Ó. No triângulo abaixo, quanto mede o ângulo X e o ângulo Y? Então, primeira coisa, a gente vai ter que perceber que esse ângulo X aqui, ele é externo. Então, para saber quanto mede esse ângulo X, eu precisaria desse ângulo interno aqui, e eu também precisaria desse outro ângulo interno aqui. Um eu tenho que é 15, mas o outro vale quanto? Então, perceba que esse ângulo externo com esse ângulo interno aqui tem que dar 180. Sempre vai ter que dar 180. Então, como aqui fora já tem 75, então aqui nós temos 105 graus. Então, perceba que esse ângulo externo é igual à soma desses 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Então, isso quer dizer que o ângulo X nada mais é do que a soma de 15 mais 105 graus. Ou seja, o ângulo X é igual a 120 graus. Agora, para saber qual é a medida desse ângulo Y, perceba que agora ele é interno. Esse ângulo Y ele é interno. Então, existem várias opções de saber. Se eu formar aqui um ângulo de 180, se o X é 120, o Y obrigatoriamente vale o que falta para chegar em 180. Ou do mesmo jeito, a gente pode levar em consideração que esse ângulo de 75 aqui, ele é externo.
ele é externo. Então, se ele está externo aqui, ele vai ser a soma de y mais 15. Ou seja, esse ângulo y mais 15 graus vai ser igual a 75. Ali, mais y mais 15 dá 75, então basta fazer a diferença aqui, ó. 75 graus menos 15 vai ser igual a 60 graus. Como não poderia ser diferente, né? Então, se esse 75 é a soma de y mais 15, se aqui eu tenho 15, obrigatoriamente aqui eu tenho que ter 60, porque 60 mais 15, 75. Ou então, se eu quiser fazer um ângulo de 180 graus aqui, se esse é 120, para 180 também falta 60.